Estava pedindo uma palavra para nós estarmos nesta noite, né, transmitindo e passando aos irmãos. E Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra que nós já conhecemos, é um texto bíblico muito conhecido. E eu queria pedir a você que estivesse com a sua Bíblia agora aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, através do celular, e nós vamos estar meditando nesta noite, nesta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O Senhor sugeriu um tema ao meu coração, e nós vamos estar compartilhando isso com você nesta noite. Esse tema que Deus colocou no meu coração: como ser usados por Deus. Nós estamos aí num cenário onde nós não podemos estar numa igreja física, mas isso não nos impede de sermos canal do fluir de Deus para que o Senhor venha nos usar como instrumento. E aí eu estava pedindo algo a Deus para estarmos celebrando, ministrando nesta noite, e Deus então me deu essa palavra: como ser usados por Deus. E o texto de Atos, no capítulo 3, ele nos fala de um homem, né, a cura de um coxo. E eu queria compartilhar com você esse texto. Capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 ao verso 10. Diz assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, Pai, que nós entramos agora na tua presença, estamos aqui diante da tua palavra, e o que nós queremos te pedir é que tu venha falar conosco, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha nos usar como canal do teu fluir, na transmissão da tua palavra, e que ela venha chegar de maneira clara, de maneira objetiva, Senhor, ao coração da tua igreja e de todos os que estão agora nesse momento nos assistindo, Pai. Usa-nos como instrumento em tuas mãos e fala, Senhor, a necessidade de cada um nesse momento. Eu sei, Deus, que esse canal ele pode atingir muitas pessoas. Ele pode chegar nos presídios, Senhor. Ele pode chegar, ó Deus, nos hospitais. Ele pode chegar numa sarjeta, numa pessoa que esteja desesperada. Então, o que nós queremos te pedir, ó Deus, é que tu venha usar a tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. A Bíblia diz que a tua palavra ela não volta vazia. E é o que nós queremos te pedir. Que tu venha nos usar como tu queres, conforme a tua vontade. Que tu venha falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam juntos, caminhando para o templo, ou seja, eles tinham um compromisso. Havia um costume no meio dos judeus deles irem orar ao templo 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia eles iam orar ao templo. Eles iam entre 6 às 9 horas da manhã, depois eles iam por volta de meio-dia, e a hora 9ª, que o texto nos mostra aqui, era aproximadamente 3 horas da tarde. E o que nos chama a atenção e que isso nos demonstra, na verdade,
o que é o cristianismo. O cristianismo não é vivermos uma vida solitária, uma vida individual, uma vida individualista. Muito pelo contrário. Pedro e João nos mostra claramente aqui que o cristianismo é para que se viva em unidade, em conjunto. A própria Bíblia nos recomenda isso. Não é bom que o homem esteja só, né, no caminho sozinho, porque se um cair, o outro levanta. Então a Bíblia ela é esse canal para nós que nos mostra e nos dá essa direção. Ou seja, não é bom andar sozinho. E a gente vê aqui então o texto nos falando a respeito desses dois homens de Deus, Pedro e João, que iam ao templo, à hora nona, fazer a sua oração. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra nessa noite, para que nós estivéssemos ministrando ao seu coração, Deus então me deu esse tema: como ser usados por Deus. E isso nos remete justamente ao exemplo de Pedro e João. Pedro e João, a gente vê claramente aqui, né, que eles eram companheiros e eles compartilhavam de alvos comuns ao ministério. E eu queria dizer isso para você também nessa noite, de que é importante ter pessoas que a gente possa compartilhar os alvos em comuns. É importante termos pessoas que a gente possa nos confidenciarmos, pessoas que a gente possa confiar, né? Isso em tudo quanto enquanto estamos aqui como sociedade, em todas as áreas da nossa vida. Dentro de uma empresa você não consegue fazer nada se você estiver sozinho. E assim é também na igreja, o reino de Deus. O Senhor não nos chamou para ficar sozinhos, Ele nos chamou para que a gente possa ter pessoas ao nosso lado, para que a gente venha fazer com que as pessoas estejam conosco, para que esse evangelho do Senhor ele venha se expandir mais e mais. Ou seja, é importante estarmos juntos compartilhando os momentos de dificuldade, os momentos de alegria, né? As bênçãos que nós alcançamos do Senhor. E quando a gente está diante desse texto e diante desse tema que é tão sugestivo para nós, como ser usado por Deus, um ponto que me chama muita atenção nesse contexto é a questão de não se perder as oportunidades. Querido, se você olhar à sua volta, há inúmeras oportunidades que Deus coloca para nós, para que a gente possa ser usado pelo Senhor. Inúmeras. De antemão, o cenário que nós nos encontramos hoje. O cenário onde a gente não pode estar numa igreja física, em um templo construído, né? Estamos dentro das nossas casas, em quarentena, mas olha que cenário tremendo para que você venha ser usado pelo Senhor. E aí, quando a gente entende que nós temos a mente de Cristo, nós vamos pegar aquilo que talvez seja uma impossibilidade e gerar nessa impossibilidade a possibilidade. Então, embora eu esteja em quarentena, eu tenho as ferramentas para que eu possa sair dessa quarentena aqui e chegar até as pessoas. Hoje nós estivemos aqui nos reunindo com os irmãos da nossa filial. E como foi gratificante, como alegrou o nosso coração, porque embora a gente não possa se tocar, mas a gente vê os irmãos bem firmes. Então a gente tem essas ferramentas. A gente tem aí o YouTube, que nos proporciona agora estarmos em um canal livre, aberto a todas as pessoas que quiserem entrar no nosso canal e ouvir esta mensagem. Além desse, temos o Facebook, temos o Instagram. Então, nós temos inúmeras ferramentas que o Senhor criou para nós, ou seja, Deus nos dá essas oportunidades de ferramentas para que a gente possa ser usado por Ele. E aí, esse texto, então, ele deixa claro para nós, e nós vamos extrair desse texto 4 maneiras de sermos usados por Deus. 4 maneiras. A gente vai ver claramente aqui que Pedro e João, eles permitiram que Deus, né, usassem eles para que esse homem que estava desde a sua nascença, desde que nasceu, enfermo, coxo, ele não podia andar, mas a oportunidade surge e Pedro e João não perdem as oportunidades, não perdem essa oportunidade. E aí, através dessa oportunidade, o milagre aqui acontece. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você não venha perder as oportunidades
que Deus tem criado para você, para que o milagre aconteça. Querido, não há tempo, não há dimensão, não há espaço que possa conter a glória do Senhor. A palavra de Deus, aonde chega a palavra do Senhor, algo sobrenatural acontece. E a primeira maneira, né, que eu quero extrair daqui, ou o primeiro ponto que eu queria colocar para você aqui, de que podemos ser usados por Deus quando nós mantemos uma vida de comunhão com Ele. Primeira coisa, uma vida de comunhão com o próprio Deus. A gente vai ler o verso 1 ao verso 3, a palavra do Senhor diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Podemos ser usados por Deus quando nós mantemos uma vida de comunhão, primeiro com Deus. O verso aqui, ele nos mostra de maneira muito clara, né, nas entrelinhas, no que está no contexto que lemos, de que esses homens, eles tinham comunhão com Deus. E o que mostra essa comunhão? Eles foram juntos orar no templo. Ninguém vai ao templo, ninguém busca uma pessoa para estar indo com ele ao templo, orar, se não tiver um desejo, se não quiser que Deus fale com ele, se não quiser ver a manifestação de Deus. Então esses homens, de maneira muito clara, mostram aqui que eles tinham a comunhão com Deus, eles queriam ter um contato, eles queriam ter um relacionamento. E além de querer, a gente pode ver claramente no texto que eles tinham isso, porque o sobrenatural de Deus acontece. Então, o que eu quero te dizer, querido, a importância de você, independentemente das circunstâncias, manter um relacionamento íntimo com Deus. O texto nos fala que eles iam ao templo. Hoje nós não podemos fazer isso. Hoje não podemos sair da nossa casa e ir a um templo construído. Mas o templo somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar essa comunhão. Eu preciso ter esse contato com Deus. Eu preciso buscar essa intimidade com o Senhor. E de que forma eu vou fazer isso? Lendo a palavra do Senhor, estando juntos, promovendo um culto em família, né? Promovendo momentos de comunhão, de adoração. E quando eu faço isso, o Senhor se manifesta. É tão tremendo isso porque a Bíblia diz isso. Quando eu busco a Deus, há uma manifestação de Deus ao meu favor. Quando eu clamo o Senhor ele se manifesta ao meu favor. A palavra do Senhor diz isso claramente: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, como é que o Senhor vai anunciar? Como que o Senhor vai se manifestar? Quando eu clamo, quando eu chamo a presença dele, quando eu invoco o Senhor, ele vem e se manifesta em meu favor. Outro ponto interessante aqui é que eu posso ser usado por Deus quando mantenho uma vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos. Se você for observar aqui os versos que nós lemos, e o verso 4, o texto diz aqui: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Querido, com os nossos irmãos, nós podemos ser usados por Deus. Hoje nós estamos aqui, eu tenho certeza que você também na sua casa tem de alguma forma buscado estar em comunhão com os demais irmãos, através das ferramentas que nós temos disponíveis, e com certeza as pessoas se apresentam a você com alguma necessidade, com alguma dificuldade. Talvez na área física, na área espiritual, numa área financeira, no seu relacionamento, expondo para vocês talvez as suas crises, né? Os seus problemas, às vezes, existenciais, aquilo que ela, de repente, está vivendo dentro do seu interior e compartilha contigo. Então, quando isso acontece, né, com os nossos irmãos,
E quando a gente tem essa aproximação com os nossos irmãos, é uma oportunidade que Deus cria para que a gente seja um canal do fluir de Deus e haja manifestação de Deus através da nossa vida, para que essas vidas que vêm para nós sejam abençoadas. Segundo, eu posso ser usado por Deus quando eu mantenho uma vida de compaixão. Versos 4 e 5 diz assim: Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mantemos uma vida de compaixão. O que é compaixão? É você amar as pessoas. É você ter paixão pelo teu próximo. É tão tremendo porque Jesus falou isso. Jesus disse isso, que eu tenho que amar a ele e ao meu próximo como a ti mesmo. Olha só que coisa tremenda. Eu não tenho como amar a Deus se eu não amar o meu próximo. Então isso é compaixão, é se colocar no lugar da pessoa, é se colocar no lugar do outro, né? É ver uma necessidade e de alguma forma querer supri-la. Então eu vou ser usado por Deus quando eu mantenho uma vida de compaixão, dando aos necessitados. Quando eu dou a alguém alguma coisa, Deus se manifesta e faz o milagre. A Bíblia diz que esse homem era um coxo de nascença. Ele nasceu coxo. E aí a palavra do Senhor nos diz que esse homem era levado, né, à porta daquele templo. E levado por quem? Com certeza levado por amigos. Para estar ali mendigando, pedindo esmola. Um inimigo ou uma pessoa que não gostasse desse homem não levaria àquele templo. Mas ele foi levado por amigos. Ele foi levado ali porque haviam pessoas que tinham compaixão dele. Talvez até pena, né? E aí talvez pegasse aquele homem com maior esforço e colocasse ali na porta daquele templo. Para que ele pudesse ali ter um meio de viver, de subsistir, né? De ter lá o seu dinheiro para comprar a sua comida, para comprar a sua roupa. Então ele era colocado ali na porta daquele templo. Querido, isso é algo tão tremendo, porque a situação daquele homem era algo que não permitia que ele entrasse ao templo para orar, porque a sua deformidade era considerada como algo pecaminoso. Ele era impedido de ter comunhão com Deus, porque ele não podia entrar no templo para adorar e orar ao Senhor e buscar a presença do Senhor. Além disso, essa deformidade dele o impedia de ter um contato social com as pessoas, porque com certeza ele não tinha condição de manter a sua casa. Provavelmente não era casado, era separado da sociedade, era mal visto diante das pessoas. Ele não tinha condição de fazer nada, porque a sua enfermidade, a sua deformidade o impedia de fazer alguma coisa. Ele foi colocado então ali à porta daquele templo, levado com certeza por seus amigos, para estar ali pedindo esmola. Então, quando eu dou aos necessitados, quando eu dou alguma coisa que pertence a mim, a alguém, eu estou sendo usado por Deus também. Outro ponto aqui é quando eu dou aquilo que eu tenho. Versos 7 e 8, ele diz exatamente isso. Diz assim, ó, e disse Pedro, 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí o verso 7 vai dizer, e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Verso 8, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Querido, eles dão, na verdade, àquele homem, aquilo que tinha de maior valor. Ele deu aquilo que ele tinha. Pedro declara aqui claramente que não tinha nem prata e nem ouro. Ou seja, Pedro não tinha uma esmola para dar. Pedro não tinha um dinheiro para dar àquele homem. Mas o melhor ele tinha, que era a fé em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje nos ouvindo e vivendo uma situação difícil, complicada. Talvez a sua situação seja financeira.
Talvez você esteja preocupado com as contas que vão chegar, como é que vai ser o dia de amanhã, né? Como é que vai ser daqui a um mês. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, querido, tenha fé em Deus. Creia no Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Então creia, tenha fé, que da mesma forma que Pedro, ele foi usado pelo Senhor, e ele, através da fé, faz com que aquele homem ali se levante, sendo usado pelo Senhor. Deus hoje quer te usar também através da fé. Deus hoje quer usar a sua vida através da fé. Então creia somente. Hoje Deus tem essa palavra para você. E a palavra que eu quero dizer para você hoje, que Deus colocou no meu coração de maneira muito clara, está relacionada à fé. Creia que Deus vai agir. Terceiro, podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida consciente. Consciente de que forma? Qual seria a forma dessa consciência, dessa vida que eu preciso ter? Eu preciso ter uma vida consciente a respeito da minha própria limitação. Quando a gente olha o verso 6, Pedro diz, não tenho prata e nem tenho ouro. Ele estava consciente disso. Dinheiro ele não podia dar àquele homem. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que tenho te dou. Havia algo que estava além. Havia algo superior do que prata, do que ouro, do que dinheiro, que era o poder sobrenatural de Deus. E é esse poder que eu quero te dizer. É esse poder que eu quero que você entenda. É esse poder que quer se manifestar na sua vida. Talvez você não tenha prata, talvez você não tenha ouro, mas, querido, o poder de Deus, esse você tem quando tu tem fé. Esse você tem. Então, essa consciência eles possuíam. Essa consciência Pedro possuía. Pedro sabia que tinha Jesus. Pedro sabia que esse nome era poderoso. Pedro sabia que Jesus declarou que nós faríamos coisas grandes, tremendas. E essa palavra o Senhor deixou para nós. Que se nós crescêssemos, querido, nós faríamos coisas maiores que a dele. Nós poderíamos transpor os montes. Então o que eu quero dizer para você, creia tão somente, creia tão somente. Podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida consciente de que nós somos apenas canais. Isso é tão tremendo, porque às vezes nós pensamos que para ser usado por Deus tem que fazer tanta coisa, tem que estudar tanto, tem que isso e aquilo, tem que orar tanto tempo, tem que jejuar tantas horas, tantos dias. Querido, não é nada disso. Temos que ter a nossa vida de comunhão com o Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na palavra, a nossa vida de busca, mas o canal somos nós. O canal sim somos nós, mas, querido, nós somos apenas o canal. O poder está em Cristo. E quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor como canal, Ele nos usa e faz proezas através de nós. É exatamente o que a gente vê aqui. Pedro não tinha nada, João também não tinha nada, mas eles eram os canais. Eles eram os canais. Pedro se coloca aqui como canal do Senhor. E naquele momento que ele olha para aquele homem, vê o homem naquela aflição, ele declara ali, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Essa palavra eu quero te dizer hoje. É isso que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor quer te usar poderosamente. Usa esses canais que você tem hoje aí. Usa o YouTube, usa o WhatsApp, usa o Facebook, use o Instagram, use o seu telefone. Não se detenha, se levante, querido. Da mesma forma, declare para as pessoas que estão doentes e enfermas aí. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quarto, nós podemos ser usados por Deus quando temos uma vida comprometida. Comprometida de que forma? A gente vê muitas pessoas comprometidas. Comprometidas com o sistema, comprometidas às vezes nas suas empresas, comprometidas com as suas coisas, mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar as coisas que são do alto, porque as coisas que são terrenas, elas vão perecer. Então, o meu comprometimento, em primeiro lugar, tem que ser com o nome de Jesus. O meu comprometimento tem que ser com esse nome, porque esse nome tem poder. É Jesus, foi Jesus que morreu na cruz para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter uma esperança, porque outrora nós não tínhamos.
O texto diz em Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não havia esperança para nós. Mas Jesus morre na cruz para nos trazer esperança. Jesus morre na cruz para pagar um preço, uma dívida que nós não teríamos condições de pagar. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez hoje, né, a gente possa estar passando um momento de crise. Talvez hoje você possa não ter nada. Mas se você tiver certeza da tua salvação, se você tiver Jesus na tua vida, isso basta. Porque o apóstolo Paulo declarou com toda certeza que o morrer para ele era ganho. Paulo declara com toda certeza no seu coração que valia mais servir a Cristo do que servir aos homens. Que morrer para Cristo era ganho, querido. Olha que coisa tremenda, olha que convicção. Paulo declara lá na sua morte, bem próximo de ser decapitado: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha que certeza, olha que coisa tremenda. Paulo na prisão escrevia as cartas às igrejas, convictos, firme, que o Senhor estaria com a sua igreja, que as portas do inferno de forma alguma prevaleceria contra a igreja do Senhor. Essa igreja é você. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Creia nisso. Podemos ser usados por Deus quando temos uma vida comprometida com o nome de Jesus, e isso basta. Só em ter Jesus, isso basta. Mas é tão tremendo porque quando nós buscamos o Senhor ainda acrescenta as coisas mais nas nossas vidas. O Senhor nos permite viver uma vida abundante aqui nesta terra. Ele declarou isso, que com Ele a nossa vida seria uma vida em abundância. O Senhor declara na sua palavra que quando a gente conhece Ele, eu conheço a verdade, eu conheço a vida, que Ele é o melhor caminho, ou melhor, não existe nenhum caminho que leve a Deus se não for Cristo Jesus. E nós temos esse Jesus em nós. Podemos ser usados por Deus quando nós temos uma vida comprometida com a manifestação do poder de Deus. Os versos 9 e 10, ele expressa exatamente isso. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, em outras versões, de espanto e assombro pelo que lhe acontecera. Quando você pega o verso 8, aquele homem, ele é transformado, ele é curado da sua deformidade, e a palavra do Senhor diz que ele salta, ele põe-se em pé, ele anda, ele entra com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele não podia fazer isso. Ele não podia entrar no templo, querido. Ele não podia saltar. Ele não podia louvar a Deus. Mas você vê como é que Deus faz. Olha o improvável. Olha aquilo que não poderia acontecer. Olha aquilo que a metafísica chama de milagre. É milagre. Milagre não se explica, é sobrenatural. Ele anda, ele salta e ele louva a Deus no templo. Algo que ele era impedido de fazer, porque ele não podia também entrar no templo. Mas ele passa a entrar no templo. A vida desse homem é restaurada de duas formas. Espiritualmente, porque agora estava restaurado espiritualmente. Agora ele podia estar na igreja, agora ele podia ter comunhão, agora ele podia louvar a Deus, agora ele podia estar com as pessoas. E é também restaurada física e socialmente. Agora aquele homem podia trabalhar. Agora aquele homem podia constituir uma família. Agora aquele homem podia estar diante da sociedade, pagando os seus impostos, não mais mendigando numa porta de uma igreja. Podemos ser usados por Deus quando nós temos uma vida comprometida com a manifestação do poder de Deus. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que você está recebendo esta palavra. Talvez ela esteja tocando o teu coração de forma muito profunda. Talvez você esteja vivendo isso aí. Glória a Deus. Mas se você não está vivendo isso, se está faltando esse comprometimento, então Deus te chama hoje a uma reflexão. Querido, como nós temos ouvido as pessoas declararem: pastor, como eu gostaria de estar na igreja.
como eu tive oportunidade de estar na igreja quando dava para estar e não ia. Então você vê que tudo que Deus faz é perfeito. O que Deus faz não cabe questionamento. Esse momento aí que a gente está vivendo, essa quarentena, talvez seja um momento onde as pessoas mais têm se aproximado de Deus. Mais têm se aproximado. As igrejas talvez estejam fechadas, mas a boca de Deus está falando. Eu digo até mais. Deus está gritando para a humanidade. Deus está se manifestando à humanidade. E aí, como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando à sua igreja. Deus está falando a esse mundo. Deus está falando à nossa nação. Quando a gente entende essa manifestação do poder de Deus, e quando isso acontece, essa mensagem, querido, ela é transformadora. Por isso que o texto nos mostra aqui que aqueles homens, eles se admiraram. Eles ficaram assombrados com aquele milagre. E eu quero te dizer uma coisa tão tremenda, que quando a gente busca um pouco mais à frente, isso é maravilhoso. Esse texto que nós lemos e fala sobre esse homem, esse paralítico aqui, esse coxo, quando esse milagre acontece na vida dele, esse homem, ele tinha mais de 40 anos. Você imagina uma pessoa vivendo o que ele viveu 40 anos. Querido, às vezes nós passamos uma situaçãozinha, uma dificuldadezinha pequena, e aí já queremos, como diz aí, de forma bem popular, chutar o pau da barraca. Às vezes um probleminha no casamento, já queremos o divórcio. Um probleminha dentro da nossa empresa, com um gestor ou com um chefe, já queremos que a empresa nos demita, já queremos sair da empresa. Uma bobeirinha dentro da igreja, já queremos sair da igreja. Imagina 40 anos vivendo o que esse homem viveu. Aí talvez você diga assim, mas pastor, aqui não diz essa idade. Como é que o senhor está falando isso? Aqui não tem isso. Aqui não diz que esse homem tinha 40 anos quando aconteceu esse milagre. Diz. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Abra aí, comprove comigo. Verso 22. O texto vai dizer assim: pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Pedro aqui e João estão dando um relatório perante o Sinédrio. Eles estão dizendo, olha, aquele homem lá que estava naquela porta, conjecturando, tá? Aquele homem que estava lá, coxo, quando aquele milagre foi operado, quando aquele homem passou a andar, as suas pernas foram restauradas, ele tinha 40 anos de idade. Mas me chama a atenção algo diante desse homem. Ele tinha 40 anos de idade, querido, mas ele ia ao templo. Ele estava ali naquela porta, conjecturando, talvez o desejo dele fosse entrar ali, fosse orar a Deus, fosse louvar ao Senhor. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar até de movimento, mas a Bíblia diz que ele estava à porta do templo. E aí a gente vai entender que o milagre de criar e transformar é a especialidade de Deus. Deus, ele quer criar e Deus, ele quer transformar. Aquele homem, ele não foi só transformado espiritualmente. Aquele homem, ele não foi só restaurado espiritualmente ou diante da sociedade. Aquele homem também, ele foi criado, ele foi refeito, porque o milagre que foi gerado nele fez com que os seus ossos fossem criados, fez com que os seus músculos, suas artérias, sua pele, sua carne fosse criada. Querido, isso só quem faz é Deus. E esse Deus que cria
Esse Deus que transforma, Ele quer operar também esse milagre em tua vida. Ele quer criar, Ele quer transformar você. Eu não sei qual seja a sua debilidade, ou qual seja o seu problema. O que eu sei é que Deus pode mudar qualquer situação. Concluindo, eu quero deixar para você, finalizando, busque, querido. Busque irmãos para estar em comunhão. Faça as suas reuniões. Deus nos chama à unidade. Então isso é salutar, faça isso. Ligue, busque comunhão, não esteja sozinho. Dê liberdade para que as outras pessoas se envolvam no seu ministério. Dê liberdade, não fique sozinho. Chame as pessoas para estar com você. Ó, Deus tem me dado uma visão, eu queria fazer isso para o Senhor. Vem cá, soma comigo. Como isso é bom. Permita Deus te usar. Permita Deus te usar para que você venha a atingir aquelas pessoas que ainda estão deficientes diante dele. Tem muito coxo aí. Tem muitos doentes aí. Tem muitas pessoas paralisadas. Tem muitas pessoas nas portas da igreja pedindo esmolas que precisam ser atingidas, tocadas pelo poder sobrenatural de Deus. Então seja nesse tempo, seja nessa geração, Pedro e João. Talvez você não tenha prata, talvez você não tenha ouro, mas, querido, você tem o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele é verdadeiro, ele é eficaz, ele continua operando maravilhas, ele continua agindo no meio do seu povo, ele continua se manifestando na vida daqueles que buscam o Senhor. Então ainda é tempo de você adorar a Deus, de você buscar ao Senhor, de você glorificar a Deus, de você, não estou tendo condição, não estou podendo. Pode sim, pode. Eu sou tão pequeno. É você mesmo que Deus quer te usar. Que Deus te abençoe nesta noite, de forma rica e abundante. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui, diante da tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que tu venha nos usar da mesma forma que tu usou esses homens. Nós cremos que a tua palavra não mudou, que o teu poder é o mesmo, Senhor. Cremos na tua onisciência, na tua onipotência. Deus, cremos que tu é o Deus todo-poderoso, grande é o Shaddai. Então queremos te pedir em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus. Usa-nos como Pedro e João. Usa-nos como estes homens que aqui estão na Bíblia, que foram usados pelo Senhor de forma tão tremenda. E é isso que nós queremos, ó Deus. Nós também queremos sentir isso. Queremos viver isso também. Ó Deus, eu quero colocar agora nesse momento cada um que nos ouve, cada um que esteve diante desta live, Senhor, interagindo, glorificando, recebendo de Ti esta palavra. Que se porventura há algum enfermo, se porventura há alguém mal, triste, que em nome de Jesus, que da mesma forma como declarou Pedro e João, ó Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda, na autoridade que é sobre o teu nome, que todo aquele que estiver paralisado, todo coxo espiritual, todo morto espiritual, nós declaramos agora, nesse momento, ó Senhor, uma palavra rema, uma palavra de vitória, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração. Levanta e anda. Sabemos, ó Deus, que temos muitas coisas para fazer, que Tu venha usar o Teu povo, em nome de Jesus. Usa a Tua igreja, usa com poder, usa com autoridade, Senhor. Que façamos história nesse tempo, é o que nós te pedimos. Não porque merecemos, mas em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.